Nas últimas semanas, o assunto que tem dominado a vida da gente de manhã à noite, da hora que você levanta até a hora que você vai dormir, é o coronavírus, é a Covid-19. O coronavírus, ou agente causador, a Covid-19, a doença. E ela está atingindo muitos aspectos, ela está sendo assim bem democrática aqui no Brasil, está tendo uma incidência na população e quem não tem doença acaba sendo vítima de todo o pânico que ela causa. Então, para falar sobre outros aspectos do coronavírus, para falar sobre preparo do corpo, preparo até do teu sistema para você não ficar cheio de dor, cheio de tensão, eu recebo hoje aqui o Dr. Fernando Rebischi, médico, especialista em ortopedia e especialista em saúde em geral, né, Fernando? Prazer te receber. Obrigado. Muito bom conversar com você. A gente sempre é médico, né? Sempre, né? Não tem... Não tem como tirar isso, né? O pessoal da medicina brinca que o ortopedista não é médico, né? Eles dizem de várias especialidades, né? Várias especialidades. Nós somos umas que mais recebemos isso, né? Mas você veja, agora com essa questão da pandemia, eu acho que todo médico teve que voltar um pouco à sua literatura, né? Eu fui reestudar, peraí, o que é um vírus? Né? Como é que ele se comporta numa pandemia, as pandemias que a humanidade teve. E, como bem você falou, já que existe esse problema, como que eu posso me preparar e orientar as pessoas que eu atendo para que elas possam enfrentar esse problema de uma maneira mais sossegada? Porque é um vírus respiratório. Então, até o final do ano passado, a gente tinha uma certa suspeita se esse vírus era tudo isso mesmo, né? Aí, realmente aconteceu. Colocaram um país, a China, primeiro a cidade de Wuhan, depois o país. Aí, a impressão que deu foi que a OMS se atrapalhou toda, né? E a grande questão é que o melhor exemplo que eu digo para explicar essa pandemia é que nós estamos voando num avião à noite sem instrumentos. E num céu bem nublado ainda. Num céu nublado e meio com chuva ainda, de vez em quando caem os raios, né? Fernando, é uma das coisas assim, a gente nota que como veio essa pandemia, o índice de contágio, a própria virulência no organismo, a agudização dos sintomas, que às vezes você vê pessoas que em 3 dias morrem. Aí você vê pessoas que ficam praticamente um mês na UTI, no respirador, pessoas de 80, 90 anos e saem bem. E, por outro lado, pessoas jovens, sem comorbidades, em 3 dias morrem. Pegou, inclusive, a comunidade médica de surpresa? Foi um desafio? Sim. Não, pegou todo mundo de surpresa e ninguém estava preparado para isso. Acho que o mundo sofreu uma grande tempestade, a gente está passando por ela, nós estamos no meio dela e a gente não sabe, ninguém tem as respostas. Você veja, são teorias, são trabalhos que estão sendo feitos, um na linha de medicamento, o outro na linha de curva epidemiológica, o outro na linha, não, vamos isolar, o outro, não vale a pena isolar. Então, você está passando por essa tempestade do vírus, mas, ao mesmo tempo, uma tempestade de teorias, de opiniões e de até inúmeras publicações científicas discordantes. E você veja bem, no meio dessa tempestade toda, eu optei por olhar um lado ou outro, mas relembrar da medicina o que eu posso fazer para eu passar com o meu sistema imunológico, caso eu seja contaminado e as pessoas que eu atendo, a minha família, o que nós devemos fazer logo no começo? E que esses cuidados sejam não só para o coronavírus, mas para qualquer vírus respiratório. Você entende? Então, a gente deixa de dar atenção para as coisas mais simples. Por exemplo, dieta. Quer dizer, a gente foca na doença e esquece da saúde. Tem muita gente focada na doença. Eu acho que dá para deixar eles lá. Ainda vai ter muita briga e ainda vai ter, não se sabe se o vírus foi criado, se aconteceu por acidente, se aconteceu por uma mutação natural. Tem muita briga. E eu digo o seguinte, o tempo é o senhor de todas as respostas. Nós estamos passando no meio da tempestade e a gente não consegue dizer isso é verdade, isso é mentira ainda. Tem que baixar a poeira, Tem que baixar a poeira.
eu vejo 3 problemas. Primeiro, o vírus. O vírus aconteceu, saiu do país de origem, começou a se espalhar pelo mundo. O segundo problema foi, já que não sabemos o que fazer, e eu culpo a OMS por isso, vamos instalar o pânico. Não tenha, as pessoas ficaram em pânico. Com certeza. E, a partir do momento que os homens que eram tidos como os arautos da sabedoria se atrapalharam, toda a comunidade se atrapalhou, todos os governos se atrapalharam. E o terceiro problema é o problema da falta de informação. Nós, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista agora, o Instituto Butantan, em São Paulo, rejeitou os testes. Ora, a Coreia do Sul foi o país que mais testou a população. O líder da OMS pediu que testasse a população em massa. E hoje o Butantan diz, não adianta. Então, a falta de informação, ela deixa as pessoas mais apavoradas ainda. Mas o pânico que se gerou, eu acho que foi o pior de tudo. Porque você conversa com as pessoas estão emocionalmente assim, destruídas. Fragilizadas. Descompensadas. Fragilizadas. E assim, poucas pessoas disseram, olha, faça tal coisa, porque se você for exposta ao vírus, você pode passar 80% às vezes com sintomas leves, que nem estou dizendo. Tá? E como fazer naqueles casos que estão um pouco mais sintomáticos, não deixar chegar na questão de a pessoa ter uma insuficiência respiratória grave, com um acometimento grave do pulmão e ter que ir para um respirador, que é algo extremamente brutal. É agressivo demais, né? Agressivo. Você precisar de uma UTI, um respirador, só quem já passou no meio hospitalar e viu isso, né, e que vive isso, sabe o quão agressivo é, o gasto que é, o estresse e tudo mais. Então, eu também procuro ter as duas fontes de informações, não procuro ter as opiniões certas ainda. Sou uma pessoa otimista, acho que eu tenho essa tendência de ver as coisas assim, podem me roubar tudo, menos a minha esperança. Com certeza. Eu tenho que manter essa esperança, essa fé dentro de mim, porque senão, de que vale a vida? Se nós vamos enfrentar um problema, desculpa, mas se eu me acadelar dentro de casa, me esconder atrás do armário, as pessoas, por exemplo, não tocam no familiar. Exatamente. Gente, isso é pânico, isso é uma doença mental. E isso foi imposta pelas pessoas, talvez por maldade em alguns casos, mas talvez por desconhecimento mesmo. E a questão do pânico, inúmeros trabalhos, não é de hoje, dizem que o estado emocional influencia no nosso sistema imunológico. Isso está comprovado na medicina. Existem inúmeros estudos, né? Inúmeros. De que a pessoa que mantém atitude mental positiva, a esperança, a fé, consegue se curar ou ter uma sobrevida muito maior em casos de doenças terminais. Você viu aquele caso do senhor que foi herói de guerra? Aquilo para mim foi um exemplo belíssimo. Eu até me emocionei, mas como um homem com 100 anos que lutou na Segunda Guerra, e ele não foi o único, ele é nosso brasileiro. As provações que esse homem passou na vida dele. Sim, você imagina. Entendeu? E ele venceu isso ainda. Então você veja bem, a impressão que dá é que o corpo humano, nós temos que sofrer um pouco. A gente não pode ficar só no repouso. O corpo humano tem que ser colocado em prova. A gente tem que fazer um exercício, tem que ter dor no corpo, tem que, sabe, provocar. Isso é uma questão de você estar se fortalecendo. Aí você pega, não, você tem que ficar trancado em casa, vendo TV 24 horas por dia falando do coronavírus. Mentalmente, não é correto. Isso vai acabar eu não posso aceitar piorando. Isso. Não posso aceitar isso. Então, aquilo que poucas pessoas falaram, veja bem, eu acho que a gente tem que, teu programa pode ajudar muita gente nesse sentido. É uma oportunidade,
de a gente poder dizer assim, o que eu posso fazer para evitar, mas o que eu posso fazer para estar bem quando eu pegar. Tá. Que Tá? é um enfoque diferente, quer dizer, porque esse cuidado, esse bom senso da higiene, Sim. do afastamento. E quando você fala de falta de informação, a própria máscara é um exemplo, né? Porque no começo, Controverso. não use máscara, não precisa, só para quem está contaminado. Agora, é Controverso. lei, você é obrigado a usar máscara, né? Claro, a gente está aqui numa entrevista conversando, não vai usar máscara, mas botou o nariz para fora, você é obrigado por lei a usar máscara. O que eu mudou? acho que é um exemplo dos poderes políticos que não sabem o que fazer e usam a pandemia como um fator secundário. Muitas vezes é bem intencionado. Assim, é evidente que um líder político quer fazer alguma coisa e quer dizer para as pessoas, olha, eu estou aqui para ajudar vocês. Mas também tem o outro político que se aproveita da pandemia para, peraí, agora não precisamos respeitar aqui a lei de responsabilidade fiscal. Isso está acontecendo, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Tem os aproveitadores e tem aqueles que querem fazer alguma coisa. E tudo é muito controverso. Nós estamos voando no meio da tempestade à noite sem instrumentos ainda. Então, assim, quando você fala da máscara, que é um ponto... Fernando, sem conhecer o piloto. Sem conhecer o piloto. As pessoas que a gente queria que fossem pilotos, né, como, por exemplo, a OMS, se mostraram completamente incapazes de lidar com a situação. Então... A questão da máscara, desculpa, eu te interrompi. Não, a questão da máscara é controversa. Certo? A máscara, o melhor exemplo da máscara é o povo japonês. Quando você está gripado, você usa máscara. Você está usando a máscara por respeito ao próximo. Você sai na rua de máscara porque você se sente doente. Então você não quer transmitir aquilo para os outros. Depois de 2 horas você usando a máscara está completamente contaminada, se você está contaminado. E se você não está contaminado, se a máscara está limpa e você conversa com uma pessoa contaminada, a pessoa vai contaminar a sua máscara. Então, o ideal seria usar a máscara se as pessoas forem trabalhar ou estar no meio de gente que possa estar contaminada. A máscara não passa mais do que 2 horas. A qualidade do tecido da máscara, controverso pra caramba. Foram compradas máscaras que você viu, a pessoa injeta, borrifa a água e a água atravessa a máscara. Não precisa usar. E tem gente que usa uma máscara de pano que é tão denso que você não consegue respirar, você se sente claustrofóbico. A outra coisa, eu vejo as pessoas andarem de máscara com o carro fechado. Gente, você está sozinho no carro, tira a máscara. Evidente, não existe necessidade disso, né? Você sai num dia bonito que nem hoje, passear no parque, respirar. Você põe máscara. Querem obrigar as pessoas a colocar máscara para respirar a brisa do mar, para respirar a volta do parque da cidade. Isso não é... Eu não entendo. Eu não consigo entender. Essa própria questão, e aí eu entro... Bom, antes da gente falar aí dessa questão do físico, você falou de atitudes voltadas para a saúde, que a gente pode ajudar as pessoas. Quais são essas atitudes? Bom, primeira coisa, dieta. O que a gente come? A gente come, desculpa, muita porcaria. Tá? Nós somos invadidos por porcarias todo o tempo. Eu gostaria de citar aqui, já teve trabalhos da dieta do povo italiano e do povo americano. Nós sabemos que na Itália e na América do Norte, as pessoas adquiriram supostamente mais casos graves. Eu acho que elas foram atendidas mal no começo, acabaram indo gravemente para os hospitais, já no estágio mais avançado, mas o fator dieta influenciou. Então, se nós tivermos uma dieta alta em glicemia, açúcar, a gente está mais propenso a pegar infecções. Não só o corona, tá? Como foi mostrado nos trabalhos, mas assim, infecções gerais, estados gripais,
infecções respiratórias. Então, nós temos que diminuir a quantidade de açúcar. O corpo humano, ele precisa de energia celular, ATP. Lá na célula, ela é formada por duas cadeias. Uma, a glicogênese, outra, a cetogênese. A glicogênese usa aquilo que a gente come porque ela é muito rápida. A cetogênese é muito devagar, ela consome primeiro a gordura corporal, transforma em energia, mas demora mais tempo. A gente tem que diminuir a quantidade de açúcar da dieta. Isso nos ajuda no sistema imunológico. A gente tem que comer coisas mais naturais, menos industrializadas. Quanto mais fresco e com menor prazo de validade, melhor. E vamos dar um tempinho aqui para a gente voltar no próximo bloco e explicar para o pessoal onde é que a gente acha tanto açúcar assim? Né? Tem tudo. Porque isso, né? O pessoal assim acha que açúcar está só no leite condensado, né? Não, tá Em tudo. Então, é um instante só e a gente já volta. Não saia daí.